Olá, já começamos? Já começamos. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Muito bem. Como vocês estão? Boa tarde, gente. A paz do Senhor. Boa tarde. Aguardar as pessoas chegarem. Molhei a mesa aqui, mas vamos aguardando as pessoas chegarem. Como vocês estão? Olá. Sejam bem-vindos. Hoje o tema é muito importante. Olá, Flávia. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito feliz de ver você por aqui. Hoje vamos falar de um tema muito importante aqui, né? Como o temor do Senhor pode mudar sua vida para melhor. Vamos aguardando um pouquinho as pessoas entrarem. Se o som estiver ruim, falem, que eu falo mais alto para vocês. Boa tarde, gente. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Muito feliz de ter vocês aqui. Vamos aguardar só mais um pouquinho para as pessoas chegarem e a gente entrar no tema. Boa tarde, Valéria. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Olá. Vou começar a me apresentar um pouquinho para quem não me conhece ainda. Olá, boa tarde. Amanda. Não estou conseguindo enxergar outro nome. Amanda, boa tarde. Bem-vinda. Para quem não me conhece, gente, oi, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu tenho um ministério online, tá? E eu estudo teologia e estou aqui, né, com esse ministério online aqui em outras redes. Estou iniciando, né, as lives devocionais da tarde aqui para vocês, para abençoar a vida de vocês. E hoje o tema tá muito legal, tá muito importante. E é um tema simples, não se preocupem, não vou trazer nenhum conteúdo pesado para vocês. Olá, Isis, boa tarde. Seja bem-vinda. Eu vou trazer um tema de uma forma bem simples para vocês entenderem, mas é algo que vai, assim, transformar a vida de vocês para melhor. Eu acredito que se vocês forem em prática, vai ajudar muito a conhecer melhor a Deus, né? E abençoar mesmo a vida de vocês. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Noel, boa tarde. Seja bem-vindo. Depois deixa aí nos comentários de onde vocês estão falando. João Batista, Eva, Maria, Mary ou Mary. Cleide, João Lima, Fábio, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui no Devocional da Tarde. César, Durval, Dáguia, boa tarde. Ai, que legal ter vocês aqui. José, Jonatas, boa tarde. Gente, quem puder, compartilha a live.
para que mais pessoas possam entrar aqui e receber essa palavra simples, mas que pode ajudar a vida de vocês a ficarem bem melhor. Expedita, Gelma, boa tarde, gente. Acho que já pode começar, né? Celso, Iraci. Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos aqui no meu perfil. Hoje a live é de um devocional da tarde. Vamos falar um pouquinho lá de Provérbios, uma dica, uma mensagem para melhorar a vida de vocês, vai deixar a vida de vocês bem melhor, eu acredito. Porque mudou a minha. Se mudou a minha, pode mudar a vida de quem precisa também. Tereza, boa tarde, obrigada, querida, seja bem-vinda. Boa tarde, Claudiano. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Depois, se vocês quiserem, deixem aí, gente, o local de onde vocês são, o estado. Quero conhecer vocês melhor. Quem quiser seguir o perfil, siga aí também. Estou trazendo muitos conteúdos para abençoar a vida de vocês. E hoje a live aqui é de devocional da tarde. Se Deus quiser, a gente começa hoje. Semana que vem tem mais. Eu quero que a vida de vocês seja abençoada. Obrigada, Tereza. Vamos começar? Gente, hoje a live, o tema da nossa live é como o temor do Senhor pode mudar sua vida para melhor. Gente, isso é muito importante, né? Porque tem gente que lê esse versículo na Bíblia e pensa que o temor do Senhor é morrer de medo de Deus, né? Mas o temor do Senhor, ele é respeito, é honra a Deus. Então, você não precisa ter medo. Você não precisa ficar com medo de Deus, porque Ele te ama. Ele quer o melhor para você, né? Oi, Val, seja bem-vinda. Alec e Edson, bem-vindos. Franci. Então, muita gente fica com medo de Deus, né? Porque Deus é poderoso, parece que Deus está distante. E a gente não precisa sentir medo de Deus. E eu trouxe 3 versículos para vocês, bem curtinhos, que está lá em Provérbios, no capítulo 1. E vou deixar a lição de casa para vocês também, para abençoar a vida de vocês. Então, no capítulo 1 de Provérbios, lá do livro de Provérbios, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O versículo 8 diz o seguinte: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Olha só, né? Tem chaves de bênçãos aqui, né? Para nós. Muitas bênçãos de Deus. Então, gente, vocês acham sabedoria só coisa de velho? Tem gente que acha, né, que só velho que é sábio. Mas sabia que adolescentes, jovens podem se tornar pessoas sábias também? Nós, como pais, podemos ensinar isso aos nossos filhos. E engraçado que essa semana aconteceu um problema com a turma do meu filho na escola e eles tiveram muita sabedoria para resolver, né? Então, são adolescentes ali entre 16 e 17 anos, eles tiveram muita sabedoria para resolver o problema. Olha que legal isso. Então, sabedoria não é coisa de velho, gente. É coisa de qualquer idade. Até uma criança pode ser sábia. Bem-vindos, gente. Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Quem quiser, siga o perfil aí também, tá bom? Sejam bem-vindos. E então, gente, sabedoria não é coisa de velho. Qualquer um pode desenvolver a sabedoria, né? Basta ir se aproximando de Deus, lendo a Bíblia, colocando em prática o que ela ensina, né? Tem gente que quer ficar mais inteligente, que quer usar melhor as palavras, porque, gente, as palavras têm poder. A gente não pode falar as coisas de qualquer maneira, porque as palavras têm poder.
Sabia disso? Então, quando a gente busca o temor do Senhor, né, para iniciar esse processo de conhecimento, a vida da gente só vai melhorando. A vida da gente só vai para frente, né? Por isso que tem esse versículo. Infelizmente, muitas pessoas não querem, né? Tem uma Xará aí, que legal. Ah, não, é Michelle. Desculpa, Michelle. Achei que era uma Michelle também, que é raro encontrar Michelle atualmente. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Michelle. Então, a gente começa o caminho de sabedoria, começando como, né? A gente começa temendo a Deus, honrando e respeitando a Deus, né? Então, essa forma de desenvolver, né, o conhecimento, a sabedoria, é temendo e respeitando a Deus, aprendendo mais sobre Ele, lendo a palavra do Senhor. E Deus deixou um modelo de desenvolvimento para nós, sabia disso? Obrigada, Carmen, por compartilhar. Quem puder, compartilhe a live. Compartilhe a live mesmo para abençoar a vida das pessoas. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E a gente precisa ler a Bíblia, né? Conhecer a Deus pela sua palavra. A gente precisa assistir boas pregações, né? Aprender com pessoas que estão, né? Com um chamado de levar a palavra do Senhor, né? Seja na internet, nas igrejas, nas ruas. Então, Deus sempre usa muitas pessoas para ajudar que as pessoas cresçam na fé, cresçam em sabedoria e em conhecimento também. Então, esse é o caminho. E o modelo de desenvolvimento que Deus deixou para nós é Jesus Cristo. Olha só que lindo. Jesus Cristo é o nosso modelo de desenvolvimento. Para a gente melhorar, né, como pessoa, para a gente cada dia ser um pouquinho melhor. Ele é o nosso modelo ali perfeito. E Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Sejam bem-vindos, gente. A paz do Senhor. Obrigada por estarem aqui. Deus tem uma bênção, uma palavra para vocês, né? Assim como Ele falou muito comigo, me ensinou muito, creio que Ele vai abençoar vocês também. Então, como eu estava falando, Jesus é o nosso modelo para desenvolvermos a nossa vida, né? Para obedecermos e honrarmos a Deus, para crescermos em conhecimento e sabedoria como Jesus cresceu quando Ele esteve aqui na terra. Jesus cresceu em conhecimento, em sabedoria e graça. E Ele é o nosso modelo, né? Para a gente seguir. Vocês têm alguma dúvida? Depois deixem aí de onde vocês estão falando, qual estado. Eu sou do Espírito Santo. É engraçado que eu não acompanho muitas pessoas que são aqui do meu estado. Depois deixem aí o estado que vocês entraram, né? De qual estado vocês são, né? Bem-vindos, José, Eliton, Tânia, Linda, bem-vindos. Bem-vindos, Deus abençoe vocês. Continuem aqui para receber a palavra do Senhor no nosso devocional da tarde. Não é comum, né, devocional à tarde, mas à tarde é o horário que eu tenho, gente, para estar aqui com vocês também, né, para estar na internet. É o horário que eu tenho. Lilian, bem-vinda. Edinaldo, bem-vindo. Então, a nossa vida começa a mudar, né? Quando passamos a honrar, quando passamos a respeitar a Deus e a ler a sua palavra e obedecer a sua palavra. Isso traz grandes mudanças para a nossa vida. Eu quero só falar para vocês uma mudança que aconteceu comigo na época da minha adolescência. Eu sofria muito bullying, sabe? Quem nunca, né? Eu acho que são poucas as pessoas que não sofreram bullying, mas eu sofria bullying demais, gente. Bullying demais. Para quem segue o Fel, que ele fala de bullying, né? Que ele sofreu também. E tipo assim, é naquele nível que traz esse desespero mesmo. E teve uma época na minha vida que eu queria machucar todo mundo. Queria fazer mal para todo mundo, porque eu sofria bullying, era rejeitada.
Então eu pensava, já que eles são ruins comigo, eu vou ser ruins com ele também, vou ser ruim com ele também, com eles também, né? Você é uma pessoa má. Tô até errando o português aqui, gente. Você é uma pessoa má também. Oi, Gi. Olá, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E aí, eu queria ser má também, porque as pessoas faziam bullying comigo. Mas, nesse período, eu encontrei Jesus e ele consolou o meu coração, ele trouxe alegria de volta para o meu coração. E ele me ensinou a amar e respeitar o próximo. E eu não precisei mais continuar ferindo as pessoas. Oi, Fafá. Alexandre. Sejam bem-vindos, gente. Então, quando a gente conhece a Deus, conhece a palavra do Senhor, a nossa vida muda. Os nossos sentimentos mudam. Não é verdade? A nossa vida vai ali mudando por completo. E é isso que eu quero trazer para vocês nos devocionais da tarde aqui. Nos devocionais na tarde. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, as mudanças que Deus pode trazer para a nossa vida, as bênçãos que Deus pode trazer para a nossa vida. E mudança, gente, é bênção de Deus na nossa vida. E isso é muito bom, é maravilhoso. No versículo 8 e 9, que a gente leu aqui, sobre o filho, né? Orientando o filho, prestar atenção na correção do pai, na instrução da mãe, né? Porque isso vai ser bênção, né? De honra e de graça na vida da pessoa. E isso é muito importante, porque nós, como pais, né? Para quem é pai, mãe aqui, tá aqui na live, e se você é adolescente, é jovem, continua também, porque tem uma palavra para você. Oi, Larissa, seja bem-vinda. Duda, Zélia, boa tarde, sejam bem-vindos. Os pais, eles têm uma incumbência muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande de educar bem os seus filhos, né? Para que eles sejam honrados, para que eles tenham graça. Então, quando isso acontece, o filho se desenvolve bem, né? De forma saudável, com segurança, com responsabilidade, sem peso, quando os pais sabem conduzir bem, não é verdade? E isso se torna uma bênção muito grande para os filhos. A mãe, que é emocionalmente saudável, ela instrui os seus filhos sem cobrança, sem manipulação, né? A gente tem que plantar a paz na nossa família. Os nossos filhos precisam sentir que tem paz e segurança dentro de casa. Porque se eles não sentem isso, eles vão buscar alguma coisa lá fora para preencher isso. E geralmente o que eles encontram fora de casa costuma ser coisas ruins, não é verdade? Teve um tempo atrás que eu estava na rua cuidando de um cachorrinho, que eu já trabalhei de pet sitting, e eu vi uns adolescentes assim de 13, 14 anos fazendo umas coisas bem feias assim na rua, sabe? Então não é legal. A gente precisa trazer paz e segurança para os nossos filhos. Amor, respeito, diálogo. Oi, Jaine, seja bem-vinda. Edilma, boa tarde. Sejam bem-vindos no Devocional da Tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu tenho Ministério Online aqui e nas outras redes. A gente não pode ficar citando o nome, mas vocês já sabem. Sou estudante de teologia e Deus deu um chamado na minha vida, né? De trazer a palavra do Senhor online para vocês, né? E eu tô muito feliz com isso, porque é algo que eu gosto muito de fazer. Bem-vindos, Edilma. Bem-vindos. Só que existe uma questão nessa história toda aí, que lemos nesses versículos, e quando os pais falham, né? Às vezes nossos pais falham, eles não nos dão paz, amor, segurança, né? A gente já cresceu e às vezes temos uma história difícil com a nossa família, né? E o que o adulto hoje ele pode fazer, né, com as consequências das falhas dos pais? E você, jovem, adolescente, o que você pode fazer se os seus pais estão falhando com você? Oi, Gilberto. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, gente. O que a gente pode fazer nesses casos, né? Os adultos, gente, eles têm o mesmo caminho que os jovens, que é
buscar o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quando passamos a nos relacionar com Deus, honrando a Ele, respeitando a Ele, Ele entra na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos corações, e Ele vai curando ali todas as feridas. Se ficou trauma, Vanderlei, boa tarde, Alana. Se ficou algum trauma, Jesus cura, né? Se ficou alguma dor, alguma ferida, Ele cura. Então, Ele começa a transformar a nossa vida. E os jovens, eu tenho uma dica especial para quem é jovem, se você é pai, mãe, avô, avó que está aqui, tio, tia, primo, ensine os jovens, ensine os adolescentes da família de vocês. Que eu costumo falar, né, que o jovem, o adolescente, que ele é esperto, ele vai respeitar e amar os seus pais, porque isso é bíblico, mas ele vai ter uma visão crítica do comportamento dos seus pais. Por exemplo, tá? Quando a família não é uma família tranquila, uma família funcional, né? Às vezes o pai mente muito, às vezes o pai ou a mãe brigam muito, gritam muito. O adolescente, o jovem, ele pode sim olhar para essa situação e avaliar. Isso é bíblico? Isso faz bem para mim? Eu preciso repetir esse padrão da minha família, que tá todo mundo ali o tempo todo brigando, gritando, mentindo? Então você pode questionar. Você não precisa questionar diretamente o seu pai e sua mãe, porque eles não vão aceitar, né? Vai gerar uma discussão. Mas você pode questionar no seu coração. E a partir do momento que você questiona no seu coração e você passa a ter o temor do Senhor, para que você inicie nesse processo de conhecimento e sabedoria, a sua vida começa a mudar. Você não precisa ser igual ao seu pai e sua mãe. Você pode continuar amando, respeitando, honrando, mas você pode fazer diferente. Você pode plantar sementes boas. Não é bom isso quando a gente pode plantar boas sementes? Oi, Silvana. Boa tarde. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, gente. Sigam o perfil, compartilhem a live. Não é uma live demorada, mas é uma live muito útil para abençoar a vida de vocês. Semana que vem eu vou estar aqui de volta no Devocional da Tarde. Eu ainda estou sem um horário fixo, tá? Mas entre 1 e 3 da tarde eu devo estar entrando. Então, vocês podem me seguir. Quem quiser me acompanhar também nos outros locais. Vocês são muito bem-vindos. Eu quero muito que Deus abençoe a vida de vocês. E a palavra de Deus liberta. Tem muitas chaves de bênção, de vitória para a nossa vida, né? Então, como eu estava falando, né? Quando você é jovem, adolescente, tá ali, né? Ou se você tem um parente que é jovem, adolescente, tá numa família ali meio complicada, você pode instruir esse jovem, esse adolescente a plantar boas sementes na presença do Senhor, avaliando a família, o comportamento dos pais e escolhendo fazer diferente. E às vezes a pessoa vai se sentir perdido, né? Como que eu faço diferente? Lendo a Bíblia, obedecendo a Bíblia, que tem tudo o que a gente precisa lá. Todos os conselhos, instruções que a gente precisa para a vida, a gente encontra na Bíblia. Você precisa de resposta, é só procurar na Bíblia, que você vai encontrar tudo lá. Por isso que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento da sabedoria. Porque muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Olha que bênção, às vezes a gente quer gastar, gente, tanto dinheiro com terapia, com cursos, com mentorias, eu nem sou contra isso. Mas, às vezes a gente tem de graça ali na nossa frente a chave da nossa libertação, da nossa vitória e a gente não percebe. Que era o que eu fazia lá na minha adolescência. Eu ia na igreja, às vezes, eu ouvia a palavra e eu não conseguia colocar em prática. Eu fiquei com ódio de todo mundo. Eu queria ser má com todo mundo. Porque eu não estava entendendo que lá na Bíblia tinha a presença de Deus ali para mim.
tinha todas as informações que eu precisava para viver melhor. Podia ter sido tão diferente se eu tivesse entendido cedo, mas para Deus nunca é tarde, né? Então não desista. Se está difícil para você, não desista. Se você começou a frequentar uma igreja, continue. Começou a ler a Bíblia, faz força de continuar lendo, porque isso pode mudar a sua vida para melhor. Não é para pior, não, é para melhor. Drica, seja bem-vinda. Francisca. A paz do Senhor, gente. Boa tarde. Compartilhem a live. Sigam aí também o perfil. Bem-vindos, gente, bem-vindos. Então, gente, é como eu disse, o filho esperto, ele avalia o comportamento da família. E ao invés de se rebelar contra, responder, tratar mal, o que ele faz? Ele respeita, mas ele guarda no seu coração que ele pode mudar de vida, que ele pode fazer diferente, plantar boas sementes, tendo conhecimento e o temor do Senhor, respeitando o Senhor, lendo a Bíblia, colocando em prática as informações que estão na Bíblia. E aí a vida é transformada, gente. A vida é abençoada. Obrigada, gente. Obrigada. Alguém me enviou alguma coisa? Não deu tempo de eu ler, mas obrigada, viu? Deus abençoe sua vida. É muito simples, gente. A gente não precisa de muito, a gente precisa de Deus, a gente precisa da palavra de Deus. E com isso a nossa vida vai sendo transformada, abençoada para a glória dele. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Tem momentos que não são fáceis mesmo, não, mas Jesus nos capacita, nos dá força. A graça dele nos sustenta. A graça dele nos sustenta. Então, decorem esse versículo. Provérbios capítulo 1, versículo 7, a parte A, a primeira parte dele. Ou ele todo também. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E isso abre portas de bênçãos e de vitórias para as nossas vidas. Honrar e respeitar a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Deixar Ele transformar o nosso coração, curar as nossas feridas da alma, nos orientar pela palavra dele, ele nos orienta pela Bíblia. Toda dúvida, gente, que vocês tiverem é na Bíblia. Teve um tempo que eu não acreditava muito nisso, aí eu passei a procurar as respostas e eu fiquei impressionada que todas as dúvidas que eu tinha, e olha que problemas seríssimos, quem me acompanhar aqui vai começar a receber os testemunhos e vai entender. Passei por coisas seríssimas, que eu achava que eu não ia encontrar resposta na Bíblia, que eu achava que Deus, ele não ia ficar do meu lado, mas ele estava ali do meu lado. Por isso que vale a pena temer ao Senhor. E como eu falei aqui no início da live, temer ao Senhor não é, gente, você ficar com medo, você se esconder de Deus, mas é você amar, respeitar, honrar a Deus com a sua vida, né? Oi, Luiz, boa tarde, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, gente, no Devocional da Tarde. Então, se um dia você foi um tolo, tem gente que foi tolo como eu, né? Eu fui tola, né? Eu não queria o temor do Senhor, eu rejeitei o temor do Senhor. Queria fazer o mal para as pessoas, tratava as pessoas mal. Era ignorante, rebelde, né? Não sabia lidar com as pessoas. Ainda estou aprendendo muita coisa. Mas na época, então, na minha adolescência, era terrível. Mas tem saída para quem está perdido, como eu estive um dia. Tem um escape, tem livramento, tem saída. E essa saída é na passagem que eu trouxe hoje para vocês. Que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Passar a temer e honrar a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus, falar com Ele,
ler a Bíblia. Então isso muda a nossa vida, tira o peso do nosso coração, né? Tira o peso do nosso coração, isso é ótimo, tem saída. Se um dia a gente errou muito, Deus nos recebe mesmo assim, porque Ele nos ama. Ele está sempre de braços abertos para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E isso é maravilhoso, não é? Nós nunca estamos sós. Se nós abrimos o nosso coração para Deus, nós nunca estamos sós. Nunca. Isso é maravilhoso. Não existe solidão para quem está na presença de Deus. E Ele ainda nos faz companhia, cuida de nós e muda a nossa história, muda a nossa vida. Nos ensina a viver, né? Nos ensina a viver. Bem-vindos, gente, no Devocional da Tarde. Deus abençoe vocês. Muito bem-vindos. Muito feliz de ter vocês aqui comigo. E já estou caminhando para o final, né? E antes de encerrar aqui, eu quero convidar vocês, né, para seguir o perfil. Sou muito grata e feliz por vocês terem ficado aqui comigo nesse tempinho de live. É a primeira live do perfil. Muito obrigada por terem ficado aqui. E semana que vem tem mais, à tarde novamente, tá bom? Devocional da Tarde. E eu tenho um grupo lá que vocês podem acessar nos meus outros perfis, que eu não consegui trazer para cá. E esse grupo, gente, é para quem quiser participar da live de aconselhamento. Então, se você tá com algum problema, com alguma dúvida, eu vou estar aconselhando vocês gratuitamente lá naquela outra rede que tem a cor vermelha. E aí vocês precisam entrar no grupo para enviar a pergunta, tá bom? E eu vou ficar muito feliz de ter vocês lá comigo também. Muito feliz mesmo. Então, gente, encerrando a nossa live, quando a gente busca sabedoria em Deus, ela muda todos os aspectos da nossa vida. O temor do Senhor é honrar a Deus, é respeitar a Deus e obedecer a sua palavra. Olha só que lindo. Deus muda todos os aspectos da nossa vida, né? E a fé em Deus, ela afeta também a nossa identidade, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, nosso futuro. E o melhor, gente, ela nos ajuda a lidar com o nosso passado, a superar o nosso passado, né? Então, para quem está enfrentando aí, né, problemas com o passado, Deus pode nos ajudar a superar tudo isso. Continue, gente, se aproximando de Deus. Você será verdadeiramente sábio, independente da sua idade. Porque para ser sábio, você não precisa ser velho. Você pode ter qualquer idade para isso. E é esse o desejo do Senhor para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me enviar. E já estamos encerrando a live. E muito feliz por vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada mesmo, gente. Semana que vem tem mais, tá bom? Obrigada, Dilson. Semana que vem tem mais. A partir de 1h, entre 1h e as 3h. Depois eu vou fixar um horário mesmo, tá bom? Para ficar mais fácil para nós. E também eu vou estar fazendo, nesse mês de março, 1 ou 2 lives. Vamos ver, de aconselhamento. Aconselhamento para todo mundo, gente. Tanto faz homem, mulher, jovem, adolescente. Tiver alguma dúvida, tiver passando por alguma questão, entrem lá nas minhas outras redes, que vocês vão encontrar o link do grupo para você acessar o formulário e me enviar a sua dúvida para a live. Eu acho que essa live vai sair lá pelo dia 13 ou dia 20 de março. Então, vamos seguindo aí, que vai ser bênção para sua vida, né? Eu sei que às vezes a gente está ali numa igreja, está em algum local, e às vezes a igreja não está dando conta, né, de nos tirar uma dúvida, de nos ouvir, porque às vezes são muitos membros. É uma fase difícil mesmo, mas estou aqui para ajudar vocês. E que Deus possa abençoar vocês grandemente, gente.
Já que não tem dúvidas por enquanto, vou encerrar por aqui, tá joia? Agradeço a presença de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus, tá bom? E qualquer coisa me procurem aí nas redes que eu vou estar, né, feliz de encontrar vocês por lá também, tá bom? Beijos para vocês e a gente se vê segunda-feira, tá bom? Ai, gente, tô eu aqui demorando para encerrar a live. Enfim, vamos aprendendo, né? Tchau, gente. Até segunda-feira, tá joia? Beijo para vocês.